Boa noite, gente boa. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é mal compreendido, não só por nós cristãos, mas também pela sociedade que fala sobre a contribuição financeira. E é um assunto delicado, difícil de se falar, mas que precisa ser falado. Então, aperte seus cintos aí na cadeira que o assunto vai voar, ok? Vamos começar com um versículo que não tem nada a ver, com um trechinho que não tem nada a ver sobre isso, mas vocês vão entender lá na frente porque eu vou usar esse texto e assim nós vamos avançando. Está em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Capítulo 2 de Colossenses, nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias ou ensinos vãs e enganosas, como se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Senhor, muito obrigado pela sua presença através de nós. Sabemos que o Senhor revelou Jesus e é por isso que o Senhor está aqui no nosso meio. Com isso nós aprendemos e temos consciência quem nós somos e temos mais consciência do amor de Deus por nós. Dá-nos sabedoria sobre o que vamos falar agora. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O versículo 6 fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Aqui o apóstolo Paulo fala assim como, ou seja, da mesma forma que vocês receberam Jesus, continuem a viver nele. A pergunta é: de que forma recebemos Jesus? Pela fé. Paulo diz: se você recebeu Jesus pela fé, não mude a forma de andar com ele. Continue agora caminhando com ele. Não mude a forma de fazer as coisas acontecerem pela fé. Ou seja, continue vivendo pela fé no Evangelho. Pulando o 7, o versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que Paulo fala aqui é algo muito sério. Sempre que você for estudar a história da igreja, sempre vai ter uma mensagem querendo entrar no meio dela, querendo misturar a mensagem de Jesus com tradições religiosas. Isso sempre existiu, desde sempre é assim, isso sempre aconteceu, e pior, vai continuar acontecendo. Em Gálatas, capítulo 5, diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho de religião compromete todo o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é irresistível. Quando você ouve ela, ouve o amor de Deus, a graça de Deus, é impossível não se entregar a ela. Mas por que os cristãos não são tão estimados à altura do Evangelho? Porque, de alguma forma, um pouquinho de fermento levedou a massa. E quando a sociedade vem provar, as pessoas que eu digo, a sociedade ali fora, vem provar o nosso sabor, nós não temos gosto do Evangelho. Por quê? Porque a nossa massa está levedada. Nós misturamos o Evangelho com outras coisas que a sociedade, ao provar o sabor dos cristãos ou da igreja, não sente o sabor do Evangelho, mas sente um sabor de uma mistura.
e percebe que essa mistura não é muito boa. E um dos assuntos que faz que haja essa certa restrição da sociedade com a igreja é o que nós vamos falar agora. É o tal do dízimo. E quero começar com uma pergunta. Quem aqui já se sentiu culpado, achando que Deus estava chateado por não ter devolvido ou não ter contribuído com o dízimo alguma vez? Comigo já aconteceu. Aqui na aliança, nós usamos a palavra contribuição. E é isso que é usado no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios. Mas os cristãos evangélicos por aí, e a sociedade lá fora, usa a palavra dízimo. Tanto que quando alguém vem, você fala de Jesus, e quando ela fala sobre dinheiro, ela pergunta, tem que pagar os 10%? Tem que dar o dízimo? É impressionante. Que eles perguntam, eles sabem, e usam essa palavra dízimo. Agora, é para nós mudarmos agora de contribuição para falarmos dízimo? Não, não é para nós mudarmos. Mas eu quero que vocês entendam a palavra dízimo diante do que a Bíblia diz, aonde fala isso. E para começar, você precisa entender que a Bíblia tem 3 públicos. Tem o judeu, tem o ímpio, estou falando bem as palavras do que a Bíblia diz, não gosto muito de usar aí essas palavras, tá? Gosto de usar uma coisa mais a nossa cultura, no nosso meio, mas a Bíblia diz os três públicos, o judeu, o ímpio e o justo. Tá? Então nós precisamos entender com quem a Bíblia está falando em certos momentos da história. Não pode achar que tudo o que está falando é para mim. Para quem? Nós precisamos entender para quem está falando, ou está sendo falado, e que maneira está sendo falado. Por exemplo, se é para os justos que a Bíblia fala, é para nós. Porque a Bíblia fala que nós somos justos quando nós aceitamos a Jesus. Por que nós somos justos? Porque Ele nos justificou. Se é para judeu, nós não somos judeus. Se é para ímpio, nós que aceitamos Jesus, também não somos ímpios. Se tem texto que é escrito para ímpio, eu não posso pegar como se fosse para mim. Porque o ímpio precisa entender que ele é pecador, precisa confessar os seus pecados e precisa de um Salvador. Ele não é salvo. Para o justo, em Hebreus, fala que uma vez derramado o sangue no seu lugar, uma vez por todas você foi perdoado. Isso é para o justo, isso é para nós. Uma gota do sangue de Jesus é o suficiente para te perdoar por sempre. Isso é justo. Por isso precisamos saber que época, que momento e o que Jesus está falando. Outra coisa importante saber. Quando começou a nova aliança? Eu pergunto para você. Quando começou a nova aliança? Não precisa responder. Alguém já te esclareceu isso? O que você pensa sobre isso? A nova aliança começou depois da morte de Cristo. E isso é importante você saber para entender o que vamos falar aqui, tá? Então, um dos primeiros textos que fala sobre dízimo no Velho Testamento é quando Abraão se encontra com Melquisedeque, que é o rei de Salém, que em Hebreus diz que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Abraão, quando se encontra com Melquisedeque, que era o rei da paz, que hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que Abraão pega o dízimo dele e entrega todo o dízimo a Melquisedeque. Quando dá o dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque dá pão e vinho a Abraão. Infelizmente, é aqui que muitos líderes de igrejas usam esse fundamento dizendo, tem que dar o dízimo porque Abraão deu o dízimo. Só que Abraão veio antes da lei. E se Abraão veio antes da lei, nós não vivemos na lei, porque nós somos depois da lei. Mas tem líderes em muitas igrejas, tá, que defendem que tem que dar o dízimo porque quem deu foi o nosso pai Abraão. Então, esse é o primeiro exemplo, tá?
E tem, repito, e tem líderes em muitas igrejas que defendem que tem que dar o dízimo porque Abraão deu o dízimo. É o primeiro caso de dízimo que a Bíblia fala. Vamos para o segundo caso. O que acontece depois de Abraão? De Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó, e de Jacó nasce as 12 tribos de Israel. A nação de Israel era representada por 12 tribos, acho que isso todos vocês sabem. E uma dessas tribos era a tribo levítica, a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. O que era a tribo sacerdotal? Preste bem atenção nisso, porque isso não é só para o estudo, mas é importante você saber por sempre. A tribo sacerdotal era a tribo que representava Deus para as outras 11 tribos e, ao mesmo tempo, representava as outras 11 tribos para Deus. A tribo de Levi era um intermediador entre Deus e os homens. Então, Levi apresentava as ofertas para Deus e apresentava Deus para Israel. E essa tribo era, então, tipo um meio de campo. Quando Deus chamou essa tribo, Deus disse o seguinte: a tribo de Levi não vai trabalhar fora do templo. Todos os descendentes, os que nasciam dessa tribo, só trabalhavam dentro do tabernáculo, dentro do templo. Ou seja, todos eles trabalhavam como se fosse a igreja local da igreja da época, que ainda não era igreja, mas estou usando igreja aqui para vocês entenderem. Então, Deus falou para que haja mantimento para essa tribo, para que tivesse o que comer, para que tivesse dignidade, para que tivesse salário. O que vai acontecer? Então, as outras 11 tribos vão pagar os dízimos para os levitas. Então, esses dízimos seriam para manter o templo em dia, funcionando, sustentava o templo, sustentava os levitas, e que eles trabalhavam no templo, eles faziam um serviço lá como acender incenso, faziam sacrifícios e queimavam a queima de animais do sacrifício que eles faziam, né? Que era sacrificado esses animais para pagar os pecados de todo o povo, de todas as tribos e outras atividades. Eles tinham mais duas atividades que eram importantes, que era ajudar os pobres, e outra que era para fazer festa. Eram 4 festas, acho que Deus disse, eu quero separar que vocês façam essas festas para mim. Ok? Bom, eu não vou dar aula aqui hoje, porque é outra coisa que eu quero ensinar. Então, esse é o segundo ponto que fala de dízimo. Agora, nós vamos para o versículo mais famoso da história da igreja evangélica no Velho Testamento. Vamos para Malaquias. Se você nunca ouviu falar, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aí. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Presta atenção nisso aqui, Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olhe para cá agora, olhe para mim, tá? Por favor, olhe para mim. Quem não quer dar dízimo com uma promessa dessas? Você dá 10% do seu dízimo para Deus e Ele promete tudo isso para você. Ele promete, faça a prova de mim. Está aqui, é Deus falando. Quantos aqui ouviram, faça a prova de Deus, dá o dízimo para ver o que Deus faz. Dá o dízimo para ver se você não vai ser abençoado. Principalmente dos nossos irmãozinhos que vêm por aí. Desculpe aqui se tem alguém de outras denominações que vive assim. Eu sei que vocês aprenderam assim, mas eu quero trazer a realidade do que a Bíblia diz. Não quero ofender ninguém, mas é a realidade. A Bíblia fala desse jeito. Não sou eu que estou falando. Agora, vai ficar um pouco melhor. Vamos para o versículo 11. Que diz o 11? Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Quem não quer? Imagina essa italianada
aqui na Serra que trabalha com pareira, se sabe desse segredo aqui. Imagina se elas não vão querer isso. Não precisa nem fazer seguro. Está garantido a colheita. É só podar as pareiras e colher. É só 10% e mais nada. Ele vai impedir que as pragas devorem a colheita. Quem não quer uma realidade dessas? Só que, 2 pontos. Esse texto é totalmente condicional. E tudo que é condicional, guarde isso aqui, não faz parte da vida pela fé. Tudo que é condicional não faz parte da vida da nova aliança. Quando é que começou a nova aliança? Depois que Cristo ressuscitou. Há 2 estudos atrás, acho que foi em maio, eu dei um estudo aqui, e nós vimos que a lei e mérito é o contrário da fé. Então, o que é isso aqui? É Deus, esses versículos de Malaquias, tá? É Deus fazendo por mim, desde que eu faça por Ele primeiro. Se eu fizer primeiro para Deus, Deus faz para mim. Isso é o tempo da lei de Moisés. Por exemplo, Moisés, em Deuteronômio, capítulo 28, você não precisa abrir, mas se você depois quiser estudar em casa, é ótimo. Diz o seguinte: se você obedecer fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, então Ele será a seu favor. Se obedecer a Deus, se você fizer então Deus fará isso. Só que no mesmo capítulo 28, o versículo 15 fala: se você não obedecer, o bicho pega. Engraçado que não falam isso, né? Anotem aí, do mesmo capítulo 28, se você quer ler em casa, do versículo 16 até o 68, são 52 versículos, os castigos e as maldições que virão sobre se você não obedecer, está tudo aí, nesse trecho aí. Isso é o parâmetro, isso é o padrão, a regra da lei. Ou seja, isso é obra e mérito. Se você faz, Deus te dá. Mas isso é Velho Testamento. Eu tenho mérito no que eu ganho. Eu tenho mérito no que eu faço. Aquilo que estou fazendo é fruto do meu esforço. E assim vai. Isso me parece que o Evangelho não tem nada a ver com isso. Voltamos lá para Malaquias. Estou saindo um pouco fora, mas Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo aonde? Ao depósito do quê? Do templo. Para que esteja alimento em minha casa. Tem algumas traduções que diz a casa do tesouro. Ok? Quando diz traga o dízimo na casa do tesouro, ou no caso ali, né? Depósito no templo, você pensa no quê? Você pensa no banco? Não. Você pensa na igreja. Traga o dízimo para que haja alimento na casa do Senhor, no templo. E aqui, muitos líderes de igreja usam esse templo no tempo da lei e trazem para dentro das igrejas hoje. Botam como peso em cima das pessoas, um fardo pesado, e cobram isso aqui das pessoas. Só que hoje nós somos cristãos. Então qual é a diferença? Nós não temos templo, nós não temos mais Moisés, nós não vivemos mais da lei. Isso fazia sentido lá, naquela época. Lá você precisava de um sacerdote levítico para apresentar as tuas ofertas, os teus sacrifícios e oferendas a Deus. Isso não é mais na nossa vida hoje. Hoje não temos templo. Hoje não temos sacrifícios e oferenda de animais. Entenda uma coisa, para ir mais profundo um pouco, para você entender bem. Quando Jesus disse, eu destruirei, no Novo Testamento, foi Jesus que falou, eu destruirei esse templo e 3 dias vou restaurá-lo. Eu não vou habitar no templo feito por mãos de homens ou por mãos humanas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou transferir a minha morada. Eu vou restaurar um plano perfeito. E o plano perfeito não é Deus morando em prédio.
O plano perfeito não é ter casa do tesouro. O plano perfeito é Deus vivendo em nós. Jesus se referia à igreja, que somos nós. Por isso, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Nós não precisamos mais do sacerdote levítico. Por isso que o nosso sumo sacerdote é Jesus. Olha o que Paulo diz. Tá? Ali na tela, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de quê? De desaparecer. A antiga aliança não faz mais sentido, que era o tempo da lei. No meio das igrejas, infelizmente, sempre teve, ainda tem e vai continuar tendo isso. Por isso que Paulo fala, não deixe que ninguém engane vocês. Por isso que eu quis começar com aqueles versículos no começo. Não deixe que ninguém engane vocês. Inclusive, quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz assim, aquele que quer cumprir uma lei, tem que cumprir todas. Paulo diz, ou você é justificado pela lei, ou você é justificado pela graça. Não tem outra forma para se aproximar diante de Deus. Ou é pela lei, ou é pela graça. Porém, se você quer cumprir a lei, não é cumprir uma lei porque você gosta dela. E quando os líderes de igrejas pegam uma lei ou duas e aplicam, tá, sobre os ombros das pessoas, tornam um fardo pesado. E o que você não gosta da lei, então você não cumpre. Se você quer viver a lei, então cumpra toda a lei. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou a favor, olha, de falar, ou como diz a palavra da Bíblia, eu sou a favor de pregar o dízimo. Desde que, junto com o dízimo, se prega a circuncisão, porque está no mesmo capítulo. Já viu? Voltar a fazer circuncisão hoje? Se prega a circuncisão, guardar o sábado. Vamos guardar o sábado. Não comer carne vermelha. Tudo isso tem uma infinidade. Estou citando alguns exemplos aqui apenas. Se alguém quer pregar sobre a lei, fala tudo. Vamos guardar toda a lei. É isso que Paulo está dizendo. E uma das coisas que a lei fala é, não coma sem antes lavar as mãos. Esta semana, alguém aqui comeu sem antes lavar as mãos? Quem fez isso está condenado. Percebe? O que é a lei? É muito mais seguro para os líderes, vamos para a aplicação agora, pastores, saber mais ou menos quantas pessoas tem na igreja, a média do dízimo mensal, porque eles controlam às vezes pelo canhoto do cheque, até agora vai cair fora o cheque, não sei como é que eles vão fazer, né? Então dá para trabalhar mais ou menos com isso todo mês. Eu sei quanto vou ter, eu sei quanto posso gastar, ou eu posso pagar, só que isso vai totalmente contra a fé. Agora, quando você está num lugar que não sabe o nome de quem dá, não sabe quanto vai dar, não sabe se vai dar ou não vai dar, se vai dar ou se não vai dar, não sabe se vai dar R$1, se vai dar R$1.000 ou se não vai dar. A gente não tem controle de nada. Como é que vai ser o próximo mês? Eu vou continuar andando da mesma forma quando recebi Jesus. Por isso que quis mostrar aquele versículo no começo. Como é que eu ando com Jesus? Pela fé. Assim vou continuar andando com Ele, pela fé. Se tem que prender as pessoas com envelopes ou outra forma de controlar para dizimar, então é melhor que a igreja feche. Isso é o que boa parte das igrejas por aí fazem, controlam. Sinceramente, às vezes tem pessoas que são tão humildes, que tem que pagar o dízimo e falta o leite em casa. Você quer um Deus desses? Não uma igreja dessa, você quer um Deus de uma igreja dessas? Espero que isso não chegue nas alianças. Mas, minha filha, quando saiu de Bento, ela foi fazer faculdade, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem aliança naquela cidade? Tem. Então, começa a frequentar, começou a frequentar, tal, vai. E ela toca a música.
Ela tem pelo menos 2 violões, tá? Ela toca alguma música, ela chegou a tocar lá no centro também, não sei, quando nós estávamos lá no centro, ela tocou alguma vez que outra. E ela viu a necessidade nesse grupo, que é um grupo pequeno, de ela poder ajudar na música, porque eles estavam carentes. Aí ela foi falar com a liderança, né? Se ela podia ajudar e tal. Daí a liderança disse, em primeiro lugar você tem que ser membro. Aí começou as regras. Pegou a cartinha daqui, até eu pedi para a liderança, fez a cartinha, mandamos para ela. Aí os líderes disseram, você tem que ser dizimista agora. Meu pai, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui estudando, meu pai que me sustenta, eu não tenho renda. Não tem que ser dizimista. Então, primeira queima. Ela fez uma amizade com uma senhorinha lá de idade, que eu acho até que ela morava sozinha. Ela pegou simpatia, ela ia lá alguns domingos tomar chimarrão com ela, tal, e Kátia também morava sozinha, aí ia lá algum domingo tomar um chimarrão, e um domingo ela estava tomando chimarrão com essa senhorinha, chegou os líderes fazendo uma visita pastoral. Sabe para quê? Para cobrar um dízimo. Sabe onde? Numa aliança bíblica. Espero que não chegue aqui. Até que eu estou aqui não vai chegar. Se um dia eu não vou estar aqui por sempre. Mas se um dia chegar isso aqui, vocês lembram desse estudo aqui. Aí, agora, adivinha se minha filha botou ainda os pés lá? A pergunta é, quantas pessoas aqui em Bento, não em outras cidades, mas em todas as cidades existem queimadas desse jeito, dessa forma? Então, manter tem mais uma coisa, essa senhorinha, pelo que ela falou, não estou bem lembrado, mas tem uma leve memória, ela fazia bolo, porque era humilde, para ajudar na igreja. E os líderes vão lá cobrar o dízimo. Se um dia acontecer isso aqui dentro, vocês saiam daqui. Isso não pode acontecer. Uma igreja assim, sabe o que tem que fazer? Fechar. Manter a igreja aberta no que caducou em Cristo, é melhor fechar. Deus sempre é provedor daquilo que Ele vai fazer. E quando Deus vai fazer, Ele não está contando com escravidão de ninguém para os recursos aparecerem. Ele conta com a generosidade dos seus filhos para os recursos aparecerem através de nós. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é Jesus, mas o dízimo é igual a uma vida financeira abençoada. Isso é uma mentira. Alguém pode dizer, tá, mas Jesus falou do dízimo. Jesus falou mesmo. Por exemplo, Mateus 23, 23. O que diz lá? Olha ali, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita. Alguém aqui é mestre da lei? Então não é para você. Alguém aqui é fariseu? Então não é para você. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aqui Jesus fala do dízimo, sim, mas também devem ser misericordiosos e amar as pessoas sem abandonar o dízimo. Então, essa situação é para quem? Jesus já tinha morrido aqui? Não. A nova aliança não começa quando Jesus nasce. A nova aliança só começa quando Ele ressuscitou. Então, Ele morre para pagar o nosso pecado e ressuscita para nos tornar filhos de Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus, se tornam filhos de Deus. Então, é aqui que começa a nova aliança. É aqui que começa a nova aliança. E Jesus falou na época presente em que ele estava, ou seja, não tinha sentido Jesus ir contra o dízimo, porque eles faziam isso a fim de encontrar as bênçãos e o favor de Deus. Agora, se alguém acha que Jesus consegue falar isso para nós hoje, essa pessoa não entendeu a realidade do Evangelho. Jesus jamais falaria isso agora, por que jamais ele falaria isso agora? Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 2 e 3, nós vamos até o 7. Vamos no 2 e 3 agora. Tá? Cuidado com o quê? Com os pitbull. Não, cuidado com os cães.
Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Quem são os cães? Os cães são as pessoas que querem incentivar a circuncisão, que botam o dízimo como peso. Tá? 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Gravem isso. Esse texto, faz uma tatuagem na testa, tá? Sem confiança alguma na carne. Isso é evangelho prático no dia a dia, ou seja, nós somos a circuncisão, nós que não confiamos na carne. O que quer dizer não confiamos na carne? Eu não preciso confiar no meu dízimo para Deus me prosperar no mês que vem. Mas, por confiar em Deus, eu sei que o mês que vem, Deus vai me cuidar. No ano que vem, Deus vai me guardar. Daqui a 10 anos, Ele continua me guardando como um pintinho que está debaixo das asas de uma galinha. Sem confiança nenhuma na carne. Por aí, é mais comum e mais verdade do que vocês podem imaginar. Por exemplo, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. O diabo vai te pegar. Se você não der, o devorador vai te pegar. Quer uma pior? Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E ainda tem um versículo que é lá em Malaquias, um pouco antes daqui do texto que nós lemos. Tudo isso para manter uma estrutura religiosa. Então é melhor ter o controle. Jesus não morreu na cruz para você se submeter novamente ao jugo de escravidão. Por isso, cuidado com os cães. Uma coisa eu vou falar, eu não vou fazer, e gostaria que ninguém aqui fizesse. Nunca negociem a mensagem do Evangelho, onde Jesus sempre foi e sempre será o suficiente. Vamos para Filipenses, agora vamos para o 4, 5, 6, vamos até o 7. 4. Embora eu mesmo, apóstolo Paulo falando aqui, tá? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era a tribo mais pura. Ela não se contaminava com ninguém, tá? Verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo que se tinha alguém que podia confiar na carne, era ele. Agora olha o que diz o 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de quem? De alguma liderança? De alguma promessa do Velho Testamento? Não, por causa de Cristo. Vocês não vão ver o apóstolo Paulo incentivar dízimo nenhuma vez. Vocês podem procurar isso aí na Bíblia. Não tem judeu na história da Bíblia que foi mais zeloso na vida do que o apóstolo Paulo. Ele era dizimista, ele era regrado, ele era radical, ele era certo, porque ele diz, quanto à lei eu era irrepreensível. Imagina a situação financeira dele, com o dízimo como é que ele era. Não passava um centavo. O que era do dízimo ele dava. Ele cumpriu tudo, ou melhor, o que se podia cumprir. Ele tinha conhecimento, ele tinha moral, ele tinha nome, e no final ele diz o quê? O que era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quê? Ele conheceu a Cristo. Ele conheceu a liberdade em Cristo. Isso só aconteceu porque conheceu Jesus. E o que ele quis dizer é, eu não sou capaz de submeter ninguém de novo à escravidão, depois que conheci a liberdade em Cristo. Isso é o apóstolo Paulo que está falando. Nós temos o privilégio da contribuição. Nós temos o privilégio. Nós que nascemos de Deus, temos a mente de Deus. Pessoas convertidas, que temos a mente de Deus.
Sabemos que é melhor dar do que receber. Só isso. Se você se converter, que você tem o Espírito Santo, ele vai falar com você sobre a contribuição. Se você tem dúvida, conversa com ele. Fala com ele, ora com ele. É ele que tem que dar o que você tem que contribuir. Você tem que ter liberdade. Dar a contribuição é errado? Não. O que é errado é achar que dar contribuição te abençoa, te protege, te guarda, barganha com Deus. Essa é a razão que muita gente dá e que às vezes pensa ou até foi instruída. Por isso que eu estou firme trazendo esse assunto com base bíblica para vocês saberem de onde vem e aonde é que nós temos que estar. É o dízimo que tenho que dar? Não. Não é dízimo que você tem que dar. O dízimo é 10%, mas se você quer dar 1%, 5% dá. Se você quer dar 10% dá. Se você quer dar 20% dá. Se você quer dar 30% dá. Se você quer dar 50% dá. Se você quer dar 90% dá. Mas é você e Deus. Ora para Deus, trata com Deus essa questão. Só não acredite que Deus é um interesseiro. Tipo, esse aqui deu a contribuição. Esse aqui vou abençoar. Esse aqui não deu. Não, esse aqui não vou abençoar. Diabinho, pode rasgar o sapato com ele. Deus não é isso. Deus não é interesseiro. Deus não age dessa forma. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de moeda. Deus não precisa de real. Deus te protege. Deus te abençoa porque Ele é bom. Ele te guarda e te dá prosperidade porque Ele é bom. Quantas pessoas que eu vi que depois que aceitaram a Cristo, sabe o que acontece? Uma das primeiras coisas na vida dela? Ela melhora na vida financeira. O problema é que às vezes não sabem administrar. Tem pessoas que abusam, né? É só por Jesus e mais nada. Vocês vão prosperar. Guardem isso. Vocês vão prosperar em tudo o que fizerem. Porque Ele é bom e faz isso por vocês. Deus é bom, Ele é que dá e Ele não vende. Ele não vende. E daí? O que o Novo Testamento fala sobre contribuição? Então aí vem o próprio Paulo, que ele entendeu essa liberdade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele fala. O que ele fala aí? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quem aqui já deu contribuição ou já deu dinheiro aqui na aliança ou em outro lugar com pesar? Você já fez isso? Imagina um dia de ceia, você dá a sua contribuição com peso, né? Aí você vai tomar a ceia com que espírito? Com alegria ou com peso você vai tomar a ceia? A ceia deve ser com alegria. E a contribuição também deve ser com alegria. Ou eu vou dar por obrigação, porque Deus gosta de gente obediente. Cada um dê conforme está onde? No seu coração. Não com pesar. Porque Deus ama quem dá com alegria. Se você tem que dar com peso, não dê. Por favor, não dê, porque você não vai ter alegria. Dar com alegria é muito superior do que simplesmente dar a contribuição. Você paga imposto feliz? Ninguém paga imposto feliz. Você paga imposto porque você tem que dar, né? Por que nós damos aqui na aliança? Você dá na aliança se você acredita no que acontece aqui. Só isso. Se você quer que isso cresça, que isso se expande, que isso aconteça, você quer participar nisso? Eu quero. Então, dê conforme está no seu coração. É simples. É simples. Não é para ser pesado e nem com fadiga, muito menos por obrigação. Você acredita? Acredito. Quer participar? Quero. Então contribua. Esse ano acho que não. Talvez o ano que vem vai ter projetos. Deus vai te dar uma coisa, alegria no seu coração. Isso não se pode comprar. Mas tem com alegria. Que Deus vai te devolver com alegria. Ele não vai te deixar
Ele não vai deixar de te abençoar, porque nós vimos antes que você prospera em tudo o que você faz. Nós somos o que Cristo é, nós temos o que Ele tem só por causa do que Ele fez, do que Jesus fez. O que Ele fez? Ele libertou você e a mim. E então aquele que o Filho liberta, a quem o Filho liberta, verdadeiramente se torna livre. Assim também você e eu estamos livres para contribuir. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós como pintinhos que estão debaixo das asas da galinha que cuida deles, ó Deus. E obrigado, Senhor, porque nós somos teus filhos. Senhor, nós queremos colocar essa questão financeira na vida de cada um que está aqui e dos que não estão aqui, ó Deus, para que seja compreendido e que o Senhor haja na vida de cada um, falando qual é a tua vontade diante da vida de cada um, diante dessa circunstância, e que cada um possa experimentar a alegria daquilo que o Senhor diz quando nós devemos contribuir, quando nós devemos dar. O Senhor nos recompensa com alegria. Mas o Senhor diz muito antes que o Senhor nos recompensa em tudo que nós fazemos. Senhor, muito obrigado por isso. Nos abençoe nesta semana. E eu te dou graças a ti por isso, em nome de Jesus. Amém.